A astronomia, para mim, era uma paixão desde criança. Eu gostava da astronomia. O céu de Feira de Santana era um céu que me fascinava muito, né? A gente não tem essa poluição luminosa que a gente tem, né? Feira de Santana é um céu bonito, um céu bom. É lindo, né? O céu de lá. E eu tomava banho no fundo de casa, de cuia. Então, todos os dias eu olhava para aquele céu. Eu tinha essa conexão com as estrelas, né? E eu sempre fiz essas perguntas, as perguntas existenciais, né? Então, era muito curioso, né? E manhã, assim, todo mundo dizia, os vizinhos dela diziam que eu não iria me criar, porque eu era muito curioso, né? Tinha essa superstição, né? E que eu perguntava tudo. E eu gostava muito de conversar com os adultos. Eu sempre gostei do mundo dos adultos. Eu fazia muitas perguntas à manhã, às pessoas mais velhas. Então, eu tinha essa curiosidade, né? E aí, em Feira de Santana, eu também, logo cedo, eu busquei a biblioteca da cidade, uma das bibliotecas, eu fiz uma carteirinha da biblioteca e eu tinha acesso a livros. Então, em casa, a gente não tinha livros em casa. Em casa era, no máximo, ler bula de remédio. A gente não tinha livro, não tinha dinheiro para isso, né? Então, mas eu tinha o acesso aos livros a partir da Biblioteca Municipal de Feira de Santana, né? Então, a leitura, essa vontade de ser astrônomo, ela sempre me acompanhava, mas era um sonho distante, porque em Feira de Santana eu não tinha a menor possibilidade de sair de Feira de Santana para estudar, mesmo em Salvador, na Federal da Bahia. Naquela época não tinha universidades públicas como a gente Sim, tem hoje, não tinha Instituto Federal, não tinha essa interiorização do ensino superior, é algo recente na história do Brasil, isso. né? De E a gente está falando dos 2002 anos para cá, a gente tá né? falando, essa época aí que eu Exato. entrei na graduação em 1997, ontem, né? E não É, tinha possibilidades. Então, a gente que é do interior da Bahia, a gente tinha a UFES, a Universidade Estadual de Feira de Santana, né? E assim mesmo não era fácil entrar, porque naquela época era 1% dos jovens vestibular, que entravam na universidade, tinha que passar pelo vestibular, né? Então, eu estudei na escola técnica. Só que a própria escola técnica era uma epopeia, porque a escola era longe, eu tinha que pegar 2 ônibus, então não foi nenhuma nem duas vezes que eu tive que pegar carona para chegar na sim, escola. sim. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu tive que andar 1 hora para chegar em casa, porque eu pegava carona da escola até o centro de feira, e depois do centro de feira eu tinha que andar tudo até chegar em casa, na Rua Nova, né? Nossa. E às vezes eu tinha que voltar para a educação física também, né? No mesmo No dia. Então era mesmo muito dia. gasto, no mesmo dia, era bate e volta, e era muito gasto, assim, né? Coisa que a gente não tinha. Mas a escola técnica era a melhor escola pública que tinha em feira, e eu queria muito aquela escola. E que não foi fácil entrar, porque a escola técnica era uma escola frequentada por bem-nascidos. Assim, era as pessoas Sim. mais de classe média, né? Que Mas estudavam para ali. entrar havia uma seleção, algo Não, assim? era muito, não tinha uma seleção, mas a média da escola era muito alta, né? Era Sim. a média 7 naquela época era 7. E para Bons entrar tempos. então assim, e também para entrar na escola era muito difícil, porque tinha que ter sempre alguém para te colocar lá na escola. Praticamente era assim que funcionava, né? É. Entrava muita gente por carta de políticos, indicação, e eu, com quem que eu vou me pegar? Então eu fiquei ali naquelas vagas que sobraram de algum jeito e eu acabei entrando, mas era uma escola, não tinha um exame oficial de seleção, Sim. mas tinha muita Era influência, bem, era muito no QI, né? Quem muito no indica? QI, era isso mesmo. Mas era uma escola muito boa, eu queria muito estudar naquela escola. E para mim foi fundamental essa convivência. Alan, você nessa época, você já tinha a noção de que estudar era o caminho que você tinha de Sim. forma correta, não é? Eu digo correta, assim, de não se meter no tráfico, no crime e tal, de você sair dessa condição e até de repente chegar a ser astrônomo. Olha, eu vou te dizer assim, claro que a gente está conversando aqui bem sinceramente, né? Porque a minha experiência como criança, né? Numa família muito pobre, de pessoas negras que não tiveram oportunidades. Eu sou o primeiro da minha família a entrar na universidade, né? O primeiro a fazer doutorado. É uma família onde as pessoas são iletradas, né? A maioria não tem nem sequer o ensino médio né? Ensino fundamental 1. Os mais velhos, meus avós, né? Assim, que eu nem cheguei a conhecer, né? Muitos deles eu nem conheci, também nunca foram à escola, né? Então, assim, viver nesse contexto
um menino como eu que tinha tanta vontade, porque eu sempre gostei de estudar. Eu tinha uma coisa desde pequeno. Para você ter ideia, com 9 anos, eu chamei as testemunhas de Jeová em casa. Nesse bairro pobre, eu chamei as testemunhas de Jeová em casa. Por quê? Porque para mim era a leitura que eu queria. A leitura da Certo. Bíblia. Eles tinham umas revistinhas chamadas A Sentinela. Aquelas revistas Conheço. aquelas revistas me chamavam muito a minha atenção, né? Tinha imagens, tinha fotografia, tinha texto. Então, com 9 anos, eu quis, e foi uma confusão, porque lá em casa não tinha ninguém religiosa, eu também não estava querendo ser religioso, eu não queria ser testemunho de Jeová, né? Queria o Mas acesso à era o revista. acesso à leitura, à revista, aquela cultura. E eles iam todo dia lá em casa, uma vez por semana, né? Eles iam lá em casa para a gente estudar a Bíblia, era aquela coisa. Então, assim, teve muito isso na minha vida, né? E era um bairro extremamente pobre, como você falou, assim, muito violento, tinha muita violência, né? Violências domésticas, né? Violências variadas, nas suas mais Sim, diferentes formas, na verdade, né? sim. Então, assim, não foi trivial. Só que no meio de tudo isso tinha a minha vontade de estudar. E eu era muito incompreendido, porque eu estudava muito, então eu não correspondia ao padrão dos meninos da época, porque a Sim. maioria dos meninos queria jogar futebol, ou jogavam futebol, ou estavam namorando, né? Namorando Sim. aqui, namorando acolá. Muitos estavam realmente envolvidos na droga. E eu não, eu era um menino que estava ali querendo estudar. Então era um valor para mim a escola, a educação, e muita gente dizia que eu ia ficar doida. A gente escutava essas coisas, né? Você vai ficar doido, que a gente sabia estudar tanto. E eu não, e eu queria muito estudar. Então, assim, eu desde pequeno eu tenho isso. Então, quando as pessoas me perguntam, eu digo sempre que eu devo isso, né, a essas vozes. Eu digo sempre que essas vozes, né, as vozes que sempre estiveram ali na minha cabeça, né, eu digo Seus que são guias, né? as vozes da ancestralidade, né, porque Sim, sim. embora os mais velhos da minha Que família bonito não isso. tivessem tido acesso, a minha mãe, mainha, painho, eles sempre reconheceram que estudar era o caminho. Então a gente cresceu ouvindo isso, que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que ler, né? O meu pai, ele dizia assim, o meu sonho era ter estudado, não conseguia, manhã também. Então assim, eu e meus irmãos, nós crescemos ouvindo isso. Quem não ouviu, porque não quis. Que Mas aquilo bateu muito forte em mim, entendeu? Além do mais, os professores. Os professores também foram fontes importantes de inspiração para mim nessa época, né? Eu tive muitos professores que me inspiravam, que me incentivavam. Então, assim, foi nesse contexto, né, de que a educação era um valor para mim nesse sentido.